Bom, muito bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da EasyCar. Hoje não vamos falar de carro especificamente, mas eu vim trazer para vocês algumas informações sobre como funciona financiamento de carro aqui no Japão. Então, para você que tem interesse, mas não quer ir na loja, tem curiosidade, você que está para vir para o Japão e quer saber como funciona também, hoje eu vou explicar todos os tipos de financiamento com os quais a EasyCar trabalha, que são muitos. Então aqui eu vou tirar as dúvidas sobre como cada um funciona, se você tem visto permanente, se não tem visto permanente, a diferença de cada um, como cada um trabalha, como cada empresa trabalha, condições, vantagens e desvantagens de cada um. Então, bora lá que eu vou mostrar cada uma para vocês. Bom, primeiramente lembrando que a EasyCar é uma loja japonesa de carros aqui no Japão, criada especificamente para atender o público estrangeiro. Então, não só brasileiros, a gente também tem bastante clientes filipinos, peruanos, vietnamitas, enfim, é uma loja de parte de um grande grupo japonês de concessionárias. Temos concessionárias de carros de luxo, BMW, Mini Cooper, Volvo. E também, aqui na região de Tokai, que envolve Aichi, Shizuoka e Mie, nós temos as concessionárias da EasyCar, que são voltadas para atender o público estrangeiro, mantendo o nível de qualidade de uma loja japonesa também. E o nosso grande diferencial é que aqui na EasyCar, você não tem necessidade de ter visto permanente, não precisa dar nada de entrada para comprar um carro, e, salvo alguns casos, no geral, não precisa de fiador também para comprar um carro aqui com a gente. Então, nosso grande diferencial são esses 3 pontos, além do bom serviço e do pós-venda que a gente oferece e o atendimento no idioma, que torna muito mais tranquila e segura a compra do seu carro dos sonhos. Bom, qual que é o legal de financiar um carro aqui no Japão? O ponto forte, o benefício de financiar um carro aqui no Japão é você pode comprar um carro bom, um carro novo, um carro de qualidade, tecnológico e segurança, pagando pouco por mês. Então, você que acabou de chegar no Japão, não tem muito dinheiro para comprar um carro à vista, você pode financiar um carro. Não precisa comprar um carro muito velho, que vai ter que trocar daqui 6 meses, 1 ano. Você já pode comprar um carro que você já vai ficar um longo tempo com ele, pagando mensalmente um valor razoavelmente tranquilo de se pagar. E o outro grande benefício de fazer um financiamento tão cedo no Japão é que, assim como no Brasil tem o Serasa, aqui no Japão também existe uma pontuação de crédito. E, por incrível que pareça, é muito difícil conseguir uma pontuação de crédito porque nós, como estrangeiros, temos um pouco de dificuldade de conseguir crédito. Entre eles, cartão de crédito, celular, empréstimos em geral. Com essa facilidade que as financeiras hoje têm de oferecer um crédito para o estrangeiro, que não tem residência permanente, você já consegue adquirir esse score, essa pontuação de crédito, através do financiamento do carro. Ou seja, quando você for comprar um próximo carro já com seu visto permanente em mãos, ou quando você for comprar uma casa, a sua pontuação de crédito já vai estar bem positiva. Significa que o seu próximo financiamento vai ser aprovado com mais facilidade, o que é bem positivo, porque você vai conseguir ter inúmeras facilidades ao decorrer da sua vida aqui no Japão. Bom, e hoje aqui na EasyCar nós trabalhamos com 6 empresas financeiras. Sim, são muitas opções que nós temos disponíveis para trabalhar aqui com a gente. Mas a gente tem algumas favoritas, que são algumas que a gente trabalha mais próximo, a gente tem um pouco mais de afinidade e consegue algumas condições melhores para os nossos clientes. Dentro dessas 6, existe um grupo delas que trabalha, que é possível financiar sem o visto permanente, e um outro grupo que é possível trabalhar apenas com quem possui o visto permanente ou um fiador que seja japonês ou que tenha o visto permanente também. Bom, então vamos começar com a maior parte, acho que é a parte mais interessada, que é quem não tem o visto permanente e quer comprar um carro bacana. Dentro do grupo de empresas que aceita fazer um financiamento para quem não possui o visto permanente, nós trabalhamos com 4 empresas. Creio que hoje no Japão somos a empresa que mais tem opções no mercado para estrangeiros. Uma loja que atende estrangeiros, né? Então, entre elas, 3 tem como exigência mínima a instalação de um aparelho GPS no carro. Esse aparelho ele funciona como um substituto de um fiador. Ou seja, mesmo que a pessoa não tenha o visto permanente, ao colocar esse GPS no carro,
ela substitui a necessidade de colocar um fiador que tem visto permanente. Então, mesmo que sem o permanente, adiciona o GPS no carro, beleza, o financiamento é possível de fazer análise e, se aprovado, é possível realizar a compra. Para que serve esse GPS? Basicamente, ele tem duas funções. Uma é localizar o carro, porque ele é um GPS, então essa função pode ser usada tanto para se o carro foi roubado, mas a função primária dela é achar o carro caso o cliente não paga e desapareça com o carro. A segunda função desse aparelho é bloqueador, então ele bloqueia a partida do carro caso o cliente fique meses sem pagar, ignore todos os contatos da financeira e o último recurso deles é bloquear a partida do carro, que aí nesse caso o carro fica inutilizado. Esse bloqueador ele não é imediatamente acionado caso o cliente não pague. Então, existe contatos da financeira com o cliente para saber o que aconteceu, às vezes só esqueceu, às vezes é um mês de dificuldade. Então, conversando com a financeira, tudo é possível. Mas se for ignorado todos os tipos de contato, sim, é possível que o carro seja bloqueado por parte da financeira. Essa é a condição número 1, o GPS. A segunda condição é, os juros, geralmente ele é fixo para esse tipo de financiamento com o GPS. Num outro financiamento, os juros variam de acordo com a pontuação de crédito do cliente, o valor do carro, enfim, diferentes variáveis atuam no valor da taxa de juros. Já no financiamento sem o vice-permanente, as taxas são fixas. E dependendo da financeira, é uma taxa de juros diferente. Sendo elas a partir de 8,5% até 12,9% ao ano. Lembrando que essas taxas são ao ano. Se dividir ao mês, fica bem pouquinho. Outra diferença do financiamento sem o vice-permanente é o prazo de pagamento. O máximo possível hoje no Japão são 10 anos de financiamento, mas para um financiamento sem o vice-permanente que requer o GPS, o máximo de parcelas possíveis são 84, que são 7 anos. Muitas dessas financeiras que aprovam sem ter o visto permanente também trabalham com outras lojas brasileiras. Mas aqui na Evicar a gente tem um grande diferencial que é, a gente tem uma empresa financeira exclusiva nossa, que a gente conseguiu um ótimo contato, um ótimo contrato com eles, que ela, mesmo que a pessoa não tenha visto permanente, ela consegue financiar um carro em até 8 anos, 96 parcelas, não precisa colocar o GPS no carro, então o GPS, além dele ter essa função, ele tem um custo também. Então, a instalação dele é paga, o aparelho em si é pago, então esse custo já não vai nesse financiamento exclusivo da EasyCar. E o nosso financiamento sem permanente, sem GPS, exclusivo da EasyCar, é o que tem a taxa de juros mais baixa, que é 8,5%. Então, 8,5% ao ano de financiamento sem visto permanente é a taxa mais baixa que você vai encontrar em uma loja que atende o público estrangeiro no Japão. Além disso, com esse financiamento exclusivo da EasyCar é possível comprar carros importados, o que não é possível em nenhuma outra financeira por uma questão de limitação técnica do GPS. Mas esse financiamento, como não vai GPS, então você pode comprar sua BMW, sua Mercedes, seu Mini Cooper, enfim, o seu carro importado dos sonhos também. Beleza, agora vamos falar sobre a desvantagem. Esse tipo de financiamento ele tem um juros relativamente alto, caro, em comparação a um financiamento padrão japonês de quem tem visto permanente ou é cidadão japonês. Ele é bem caro. Por exemplo, um financiamento padrão ele é a partir de 1,9, dependendo da pontuação de crédito da pessoa e da condição do financiamento. Então, o financiamento sem visto permanente é a partir de 8,5. Mas muitas vezes a pessoa não tem escolha, não conhece ninguém, veio sozinha, veio só o casal, e a oportunidade que tem de conseguir um carro é essa. Essa é uma desvantagem, é o juros alto. A segunda desvantagem é a limitação de carro que você pode comprar. Geralmente tem um teto de valor de até 3 milhões de ienes. Com 3 milhões de ienes você super consegue comprar um carro bom, um carro legal, mas um carro 0 quilômetro, um pouco mais caro, por exemplo, uma Hilux, um Toyota Alphard, ele passa desse valor. Então, esses carros não é possível comprar nesse financiamento, sem visto permanente. Uma terceira desvantagem é, caso você queira trocar de carro num período menor do que o prazo do contrato que você fez, seja de 5 anos, 6, 7, 8 anos,
Para trocar de carro e fazer um novo financiamento, obrigatoriamente você tem que quitar o financiamento atual. Então, você tem que quitar esse atual para poder comprar um novo. Num outro tipo de financiamento com visto permanente, isso já não é necessário. Você pode agregar o valor residual do seu financiamento para um próximo e assim ficar trocando de carro consecutivamente sem ter que quitar o seu atual. Você pode, eles falam o A no C. Você pode colocar o seu financiamento atual no próximo e assim trocar de carro, trocar de carro, trocar de carro sempre. Obviamente, se o financiamento for aprovado. Bom, e essas foram as desvantagens de você fazer um financiamento sem o visto permanente. Agora, quais são as financeiras que a gente trabalha em financiamento padrão para quem tem visto permanente ou é cidadão japonês? Temos bastante opções. Então, dentre elas, temos Atlas, Orico, Cedina, Ion, Premium. E são essas 5 financeiras que a gente trabalha para pessoas que têm o visto permanente ou cidadão japonês ou conhece alguém que possa ser fiador. Quais as vantagens desse financiamento? Então, aqui na EasyCar também temos um acordo com as financeiras de uma taxa de juros bem baixa. Né? Então, a taxa de juros mínima que a gente consegue é a partir de 1,9, sendo que essa taxa de juros, para ser aprovada, não depende só da gente, depende também da pontuação de crédito que a pessoa tem. Então, se a pessoa tem cartão de crédito, paga as contas parceladas certinho, já comprou carro, pagou certinho, então tudo isso vai impactar na pontuação de crédito dela, que vai resultar possivelmente em uma taxa de juros a partir de 1,9. Lembrando que essa taxa de juros de 1,9 é contrato da EasyCar. A EasyCar tem esse acordo com a financeira que torna possível isso. Outras empresas têm contratos diferentes, então eles têm taxa de juros diferentes. Esse tipo de financiamento também ele é bem mais flexível, então a gente pode fazer parcelas em até 10 anos, até 120 no máximo. Temos também tipos de financiamento em que é possível escolher o valor que você quer pagar por mês, então vamos supor que você queira comprar um carro, mas queira pagar uma parcela fixa de 20 mil por mês. Então você vai poder aplicar esse tipo de financiamento e no final, por exemplo, você pagaria o valor que faltava. Então, um carro com financiamento padrão, que a parcela ficaria em 10 anos, por exemplo, 35 mil por mês, ao invés de pagar 35, você paga 20, só que esse valor que faltar você joga para a última parcela, que seria o valor residual. E aí, quando chegar na última parcela, ou você paga tudo à vista, ou você entrega o seu carro para quitar o valor, ou você troca de carro e adiciona esse valor no próximo financiamento. Outro ponto positivo do financiamento padrão é que você pode financiar qualquer tipo de carro, seja ele carro elétrico, carro importado, carro japonês, enfim, qualquer tipo de carro é possível financiar nesses termos. Qual o grande diferencial de comprar aqui um carro mais caro, um carro quase 0 km, e comprar numa concessionária? A concessionária da Toyota, por exemplo, vai trabalhar somente com a financeira da Toyota. A concessionária da Honda vai trabalhar somente com a financeira da Honda, e eles têm as condições deles que são fixas. Caso você compre um carro aqui com a gente, seja ele 0 km, seminovo, você tem um leque maior de financeiras para trabalhar. Então, às vezes, a pessoa não é aprovada em uma financeira, mas como a gente tem 5 opções, então a gente tenta em todas. Se uma delas não aprovar, a gente tem outras. E também, se aprovarem todas, a gente tem condições diferentes em cada uma. E assim a gente consegue oferecer a condição que mais agrada o cliente, seja de taxa de juros, seja de prazo de pagamento, seja da necessidade ou não de imputar a entrada por conta do valor aprovado no financiamento. Então, por essa maior variedade de possibilidades, é mais vantajoso do que em relação a uma concessionária, por exemplo. E qual é uma relação legal entre os dois grupos, né? Por exemplo, uma pessoa que chegou recentemente do Japão e pretende ficar o resto da vida aqui, ou um período muito longo, ela pode, como ela vai ficar para sempre, não precisa, pode começar com um carrinho mais tranquilo, mais um casezinho usado, só para se acostumar a dirigir, mas depois ela quer fazer um upgrade no carro dela. Então, apesar de 1 ano de Japão, a pessoa já consegue comprar um carro no sistema de financiamento sem visto permanente. Nesse meio tempo que ela vai pagando, caso ela tire o visto permanente, o que a gente recomenda, porque as vantagens são inúmeras, ela pode trocar de carro por um carro melhor, por um carro mais novo ou um carro dos sonhos dela, por exemplo. Ela sempre quis ter uma BMW, uma Mercedes, uma Hilux. Então, se ela nesse caminho começou com um financiamento sem visto permanente no GPS, paga certinho as parcelas, constrói um histórico positivo de crédito,
na hora de trocar de carro fica muito mais fácil. Então, o valor aprovado é maior e os juros aprovados é menor. Então, você só tem a ganhar construindo essa ponte entre um financiamento sem visto permanente, tirou o visto permanente, próximo financiamento você vai ter muito mais vantagens. Agora, sobre requisitos para ser aprovado no financiamento. Para ambos os casos, os requisitos básicos são os mesmos, que são: a pessoa tem que estar trabalhando, estar empregada, independente se é trabalho em uma fábrica ou se ela trabalha por conta, mas ela tem que ter obrigatoriamente uma comprovação de renda. Se a pessoa trabalha numa fábrica, ela vai ter o lerite, contrato de trabalho ou um outro tipo de empresa. Se a pessoa trabalhar por conta, ela vai ter a declaração de imposto ou o próprio cartão que comprove que ela tem uma empresa aberta. Isso já funciona como comprovante de renda de trabalho da pessoa. Então, condição número 1, estar trabalhando. Condição número 2 é ter habilitação de motorista aqui do Japão. É obrigatório, é recondição das financeiras que a pessoa que vai comprar o carro esteja habilitada. A pessoa que comprar o carro tem que ser a pessoa que vai dirigir o carro. Então, obrigatoriamente, ela tem que estar habilitada. Não pode ser carteira internacional, tem que ser habilitação japonesa mesmo. Essa condição número 2 é habilitação japonesa. Condição número 3, que é a mais difícil, mas também é muito importante, é a pessoa não pode ter dívidas nem contas atrasadas. Então, por exemplo, faz pouco tempo que chegou no Japão, mas pegou um celular e atrasou a primeira parcela, atrasou a segunda parcela. Isso já conta negativamente para o nome da pessoa. Então, esse tipo de histórico faz com que ela tenha mais dificuldade de conseguir um financiamento. Caso seja uma conta que ela nunca pagou, a pessoa pegou um cartão de crédito, ficou uma conta para trás, nunca pagou, ou seja, um celular, enfim, qualquer coisa, o seu nome fica travado no sistema japonês. Tem 2 sites que a pessoa consegue fazer essa consulta, que são os mesmos, o mesmo banco de dados que as financeiras também têm acesso. Então, se o seu nome tiver algum tipo de restrição lá por conta de um cartão de crédito, de um outro financiamento, uma conta de celular, o nome da pessoa fica restrita. E aqui no Japão é muito rígido, porque caso você fique com o nome restrito, você não consegue nenhum tipo de crédito novo, e depois que pagar, para limpar o histórico da pessoa, é de 5 a 10 anos. Então é muito, muito exigente essa parte, e todo mundo tem que tomar muito cuidado para que não aconteça e você ficar com o nome restrito e não conseguir nenhum tipo de crédito depois. Então esses são os 3 requisitos básicos, tanto para quem vai fazer um financiamento sem visto permanente, quanto quem vai fazer um financiamento com visto permanente. Então, esses 3 requisitos estando ok, tranquilo, você já pode fazer o pedido de crédito, e aí, depois disso, se tiver tudo ok, o único ponto de restrição que pode surgir é uma questão de valor, imporem um valor limite para o carro que você pode comprar, ou a taxa de juros no caso de quem tem o visto permanente ou é residente japonês ou tem fiador. Bom, lembrando que aqui na EasyCar a gente não só vende carro, a gente presta toda uma consultoria, uma assessoria para quem quer carro. Então, se a pessoa não conhece muito o mercado de carro japonês, só tem uma ideia de que carro precisa, se quer um carro grande, um carro pequeno, um carro para trabalhar, um carro para passear, a gente também presta essa consultoria. A gente tem mais de 150 carros no estoque, então a gente tem bastante opção disponível para a pessoa conhecer o carro. Temos atendimento em português, espanhol, inglês, tagalog e japonês. Também prestamos serviço de check-in, manutenção, seguro, enfim, o pacote completo de serviços para quem tem um carro aqui no Japão. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, comenta, pede mais vídeos como esse, mais informativos, além, não só mostrando o carro, mas mais informações sobre todo esse mundo de carro, por exemplo, como funciona o check-in, qual o conteúdo da inspeção de carros, como funciona a garantia de carros, qual a diferença de comprar um carro zero e um carro usado. E se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aí embaixo, dá like, se inscreve no canal, e é isso aí. Valeu!